Boa noite. Estamos aqui em mais um Momentos de Luz da nossa Lourdes. Boa noite. Você consegue me ouvir, minha querida? Thaís Gonçalves, boa noite. Você já consegue me ouvir? O áudio está ok? Se puder me dar um retorno, eu agradeço. Boa noite, Thaís. O áudio está ok? Sandra, minha amiga, boa noite. Tá conseguindo me ouvir, Sandra? Ah, sim, Thaís, muito obrigada. Meus irmãos, é com muita alegria que nós estamos aqui, mais uma vez no nosso momento de luz. Este momento que vem para nos iluminar, né? Nos direcionar com as palavras do Mestre, do nosso querido, amado Mestre Jesus, junto com toda a espiritualidade amiga que nos conduz nessa caminhada terrena. Leidinha, boa noite, seja bem-vinda também, e todos. Então, meus irmãos, eu sou a Leila, uma facilitadora do SECLE, que é uma casa espírita aqui na cidade de Uberlândia, que chama Caminho de Luz Emmanuel, né, o nosso mentor da casa, que fica ali no bairro Jardim Patrícia, na rua José Custódio Sobrinho, número 347. Então, todos são muito bem-vindos a assistir palestra, a serem assistidos pela espiritualidade amiga, pelos nossos mentores, e também convidados, né, a tomar uma sopa no dia de sábado. A nossa casa funciona nas segundas e terças-feiras, às 19 horas, com palestras ao vivo, né? E também transmitida nas nossas redes sociais. E aberta ao público nas quartas-feiras, às 19h30, para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E temos também as palestras aos sábados, às 14 horas. Então, todos esses dias, vocês são muito bem-vindos. E os dias que não estiverem na casa, eu tenho certeza que estão sendo assistidos por toda essa equipe espiritual amiga que nos direciona, que nos guia, que nos fortalece. Porque sempre eu digo, meus irmãos, nós nunca estamos sozinhos. O Mestre mesmo, né, veio e retornou, está governando este planeta Terra, mas diz que nos deixaria um consolador. E ele está aí, né? Porque nesse mundo teremos aflições. Mas, né, falar em aflições, vamos falar, né, dessa semana maravilhosa que antecede o Dia das Mães, essas homenagens, essas rainhas, essas mães guerreiras, essas mães virtuosas, essas mães sábias, essas mães que merecem, não somente no domingo, né, no segundo domingo de maio, esta homenagem, mas essas mães que merecem ser homenageadas, merecem ser amadas e honradas todos os dias. Porque essa mãe, meus irmãos, é essa mãe que nos acolheu em seu ventre materno, é essa mãe que nos deu a oportunidade de estarmos aqui, retornando para esse planeta, para que a gente evolua, né? Estamos num caminho de evolução. Essa é a lei do Pai, a lei de progresso, a lei de evolução. E hoje nós vamos falar desta mãe com a sua missão sublime. Eu até intitulei quem não já ouviu falar de missão sublime, né? Quando nós vamos buscar lá no dicionário, eu sempre gosto de trazer aqui, né, o que traz para nós essas palavras grandiosas. A missão sublime é uma expressão que descreve propósitos elevados, altruístas ou espirituais, associada à maternidade como um dom divino. Então, todos os adjetivos que nós formos usarmos, né, nessa palavra composta de missão e sublime, nós vamos o quê? Dar todas as qualidades, né? Como é algo elevado e nobre.
É algo esplêndido, meus irmãos. É algo formidável, grandioso, soberano, magnífico, extraordinário, admirável. E olha esse ventre materno que nos recebe, como é extraordinário. Essa máquina perfeita que o Pai nos permitiu a nós mulheres, né? O ventre que gera um filho do Pai, um espírito no plano espiritual que desce a este planeta Terra para vestir a roupagem de carne e fica ali guardadinho, né? Se organizando 9 meses, né? Sendo gerado por 9 meses para estar aqui, né? No seio familiar. E quando nós pensamos nesta mãe, né? Nesta mãe rainha, nós não podemos esquecer da nossa querida Mãe Maria Santíssima. Esta mãe que recebeu, né, o nosso Mestre Jesus, a pedido do Pai, desceu à terra para nos deixar a grande lei de Deus, que é a lei de amor. E aí há controvérsias, né? Uns dizem assim, Maria, além de Jesus, teve outros filhos. Será? Né? Então, eu sempre estou com os meus livros, quem me conhece sabe que eu sempre trago um ou mais livros para que a gente elucide mais, né, as nossas mensagens, a nossa colocação desse estudo, porque nós não sabemos tudo. A nossa verdade ainda é muito relativa. Então, esse livro, O Redentor, ele nos fala aqui no capítulo 3 do nascimento de Jesus. E assim traz também a história, né, da Mãe Maria Santíssima. Mas olha que interessante, eu vou ler aqui para vocês. Para a encarnação do anjo planetário, o vaso carnal escolhido e já compromissado desde antes de sua reencarnação na Terra, foi Miriam, virgem hebreia de família sacerdotal, filha de Joaquim e Ana. Joaquim e Ana, pai de Miriam, já estavam ambos em idade avançada quando lhes nasceu uma filha que foi chamada Miriam, cujo nome significa beleza, poder e iluminação. Quem é Miriam, meus irmãos? A nossa Mãe Maria Santíssima. Porque este nome, né? Maria em aramaico e hebraico, né? O nome Miriam em hebraico e aramaico é chamado de Maria, né? Então, é uma jovem judia e com o nome em comum na época. Então, Maria era Miriam. José, o carpinteiro residente em Nazaré, cidadezinha da província de Galileia, tendo enviuvado de sua mulher Débora e ficado com 5 filhos menores, bateu às portas do templo pedindo que fosse designada uma esposa. Então Maria, meus irmãos, com a morte dos seus pais, ela foi internada por parentes no templo de Jerusalém, junto às virgens de Sião, que nas grandes festividades cantavam em coro os salmos de Davi e os hinos rituais, pois que as jovens descendentes de tais famílias tinham esse direito e podiam ser educadas primorosamente no templo, consagrando-se, caso quisesse, e seus serviços internos. E quem foi ter depois de enviuvado, né? Lá no templo uma esposa, foi José, o pai de Jesus. Nesses casos, a designação era feita pela sorte e a indicada foi quem? Justamente Miriam. Não existe acaso. A providência divina, ela é propósito. Então, meus irmãos, estando Miriam ali sozinha em uma das dependências do templo, adormeceu e teve um sonho.
né? Ou melhor dito, uma visão, durante a qual um anjo a visitou e a saudou como predestinada a gerar o Messias esperado. Atemorizada, guardou silêncio sobre o ocorrido, mas seus temores aumentaram quando, como era de praxe, foi escolhida pela sorte para esposa do pretendente José. Então, meus irmãos, aqui nós temos mais algumas informações, mas por fim, sentiu-se grávida, confessou seus temores a José, porque aquele filho não foi gerado, né, em consumação carnal, e José também já havia sido alertado deste filho que viria, né, pela graça de Deus, pelo Espírito, de cuja paternal bondade estava certo poder esperar auxílio e compreensão. Então ela era o quê, meus irmãos? Ela já confiava naquele homem que foi predestinado a ser seu marido, que já viria com seus 5 filhos. Então aqui nós podemos ter uma resposta de como, né, foi colocado que Jesus tinha irmãos. Eram esses irmãos, né, meios irmãos, filhos do seu pai, antes de conhecer Maria. Então Maria ficou historicamente conhecida como Maria de Nazaré. Então esse livro vem trazer um pouquinho para nós, né, de como foi essa concepção, esse encontro, a vida de Maria. Depois leiam esse livro, o Redentor fala justamente dos caminhos, né, de Jesus na Terra, que na realidade ele começou, né, a divulgar o seu evangelho após os 30 anos, só foram 3 anos, né? E aí, meus irmãos, outro livro, só para a gente finalizar a vida da nossa querida Rainha Mãe Maria Santíssima, nós temos esse livro da Boa Nova, um capítulo especialmente, né, colocado aqui para Maria, o último capítulo do Boa Nova, capítulo 30. Aí aqui já depois, né, de toda a passagem de Jesus pela terra, de todo, né, a sua evangelização, a sua caminhada com os apóstolos, ali, junto da cruz, o vulto agoniado de Maria produzia dolorosa e indelével impressão, com o pensamento ansioso e torturado, olhos fixos no madeiro das pertifídias humanas. A ternura materna regredia ao passado em amarguras recordações. Ali estava na hora extrema o filho bem-amado. Então, de alma angustiada, notou que Jesus atingira o último limite dos padecimentos inenarráveis. Então, ali Maria, né, depois de toda a caminhada junto com o filho Jesus, estava ali, junto ao madeiro. E todos os apóstolos os abandonaram, né? Menos João, né? O discípulo querido que também estava ali. Então, meus irmãos, ali naquele madeiro crucificado, Jesus ainda faz, né, a sua derradeira pregação. Ele diz assim, Maria diz assim: meu filho, meu amado filho, exclamou a mártir, em aflição diante da serenidade daquele olhar de melancolia intraduzível. O Cristo pareceu meditar no auge de suas dores, mas como se quisesse demonstrar no instante derradeiro a grandeza de sua coragem e a sua perfeita comunhão com Deus. Replicou com significativo movimento dos olhos vigilantes. E ele responde à sua mãe: mãe, eis aí teu filho. E dirigindo-se de modo especial, com leve aceno, ao apóstolo disse: filho, eis aí tua mãe. Então ele olha para Maria e olha para João, né, o seu discípulo amado, e apresentam, né, a sua mãe como sendo mãe de João e o filho, né, como sendo filho João, o filho de Maria. Maria envolveu-se no véu do seu pranto doloroso, mas o grande evangelista compreendeu que o mestre, na sua derradeira lição, ensinava que o amor universal
era a sublime coroamento da sua obra, era o sublime coroamento de sua obra. Entendeu que no futuro a claridade do reino de Deus revelaria aos homens a necessidade de cessação de todo egoísmo e que no santuário de cada coração deveria existir a mais abundante cota de amor, não só para o círculo familiar, senão também para todos os necessitados do mundo, e que no tempo de cada habitação permaneceria a fraternidade real, para que a assistência recíproca se praticasse na terra. Então lembra aquela passagem que Jesus disse assim: quem é minha mãe, quem são os meus filhos? Na realidade, Jesus ali, né? Ali no Calvário, ele ainda dá a sua lição de que nós precisamos nos desapegar, né, deste amor egoísta, ainda olhando só para o nosso. Nós precisamos aprender a amar, né, universalmente, amar todos. Mas ainda estamos distante, né, deste passo, meus irmãos. Como diz, um passo de cada vez. E nesse passo de cada vez, nós vamos aprendendo, né? Nós vamos nos desapegando. Assim como nós nos desapegamos já de muitas coisas na terra materiais. Quando nós estudamos, quando nós vivenciamos esse evangelho, a gente vai deixando de lado, né? Então, meus irmãos, é o egoísmo nosso que não deixa, né, a gente até libertar os nossos filhos, né? Para eles seguirem a sua caminhada, para eles viver as suas experiências, passar pelas suas provas. Então, esse desapego que Jesus fala é o desapego porque cada um é um ser individual, né? Então, nós como mães, nós como genitoras, nós temos que o quê? Começar a amar este filho nos desapegando. Porque esse amor egoísta é aquele que aprisiona, é aquele que sufoca, é aquele que realmente não deixa, né, aquele filho que o pai nos confiou seguir a sua caminhada. Nós até atrapalhamos em muitas das vezes. Então aqui eu faço uma observação, né, Maria como rainha, como mãe e santíssima, entregou o seu filho para salvar este mundo. E nós, será que teríamos coragem se hoje Deus olhasse para nós e dissesse: entregue seu filho para salvar a humanidade? Então, quanto maior a prova, maior é a grandeza da alma e do seu desapego do mundo material. Essa é a grande lição que a Maria nos deixa. E ainda quando retorna, né, a pátria espiritual, porque ela ainda vive muito tempo, João é seu companheiro, porque Jesus pede, né, para que João a acompanhe. Maria ainda faz muitas caridades, ampara muitos, enxuga muitas lágrimas, ajuda até leprosos, meus irmãos, na sua caminhada. Até esse título de Mãe Maria Santíssima foi dado por um irmão leproso, né? Ela tinha o nome, ela ficava na sua casa e a sua casa era chamada de Casa da Santíssima. Então, o fato tiver origem em certa ocasião quando um miserável leproso, depois de aliviada em suas chagas, lhe osculou as mãos reconhecidamente, murmurando: Senhora, sois a mãe do nosso mestre e nossa Mãe Maria Santíssima. Continua nessa lição no capítulo 30 do Boa Nova. Então, é bom nós enxergarmos essa grandiosidade desta mãe que estava, né, pronta para receber o filho do nosso Pai maior, do nosso Criador. Imagina se a tarefa seria fácil. Com certeza não, meus irmãos. E no fundo ela sabia que essa tarefa não seria fácil. Mas ela foi até ali, né? Na crucificação, ficou ali chorando nos pés do seu filho amado. Mas depois, né, que ela entendeu a sublime missão, ela hoje ampara todas as mães da terra. Ela consola,
ela acolhe. Então, quem de nós, né, não já suplicou a essa mãe querida o auxílio, a direção, principalmente quando nós não temos respostas, né, para os nossos filhos, quando nós não sabemos qual que é o melhor. Então é buscar, né, nesta mãe, nesse mestre Jesus, no nosso querido Pai, o nosso Criador, que sabe de todas as coisas. É buscar esta direção. Porque, como eu digo, né, não tem manual de instrução para uma mãe. Não tem manual. Se ela vai ter 2, 3 ou 5 filhos, meus irmãos, cada um vai ser de um jeito. Nenhuma maternidade é igual a outra, nenhuma gestação vai ser igual a outra. Mas nós temos uma receita que o Mestre nos deixou. E essa receita se chama o amor. Porque quem ama, né, exerce todas as virtudes necessárias para direcionar esse filho na terra, né? E quando a gente fala de missão, essa missão é o quê? Um compromisso firmado. E esse compromisso é responsabilidade. Se nós nos compromissamos com aqueles espíritos, com aquele espírito ou com aqueles espíritos que vão vir, nós tenhamos que honrar, né? Honrar com este compromisso. Sabe aquelas mulheres que falam assim, nossa, o meu reloginho biológico, né, acionou, chegou a hora. É porque realmente, né, nós não estamos à mercê neste planeta Terra. Tudo é muito bem organizado, muito bem disciplinado e tudo tem seu tempo. A programação ela foi feita. Nós, lá no plano espiritual, nos reunimos com aqueles que vão ser os nossos filhos aqui na Terra. E muitas das vezes esses filhos não são aqueles espíritos afins. Muito pelo contrário. São aqueles espíritos que nós tenhamos que ajustar, né? Que organizar algo do passado que ficou pendente. E aí, por que uma gestação às vezes é tumultuada, né? Por que às vezes um filho rebelde? Porque aqueles algozes lá do passado, aqueles com que nós ainda precisamos nos reajustar, estão conosco, mas pela misericórdia do Pai. Porque quem não quer, né, viver em paz, com o coração em paz e livre, né, dessas dívidas, livre daquele momento lá em outrora que nós fomos, né, negligentes, que nós fomos omissos, que nós fomos na nossa raiva, na nossa imprudência, a gente cometeu alguma situação que infelizmente feriu, né, uma pessoa. Então nós precisamos o quê? Realmente ajustar. E nada melhor do que a maternidade, meus irmãos. Quando eu falo maternidade, a gente hoje está falando das mães, né? A paternidade também, mas a maternidade, ela é a bênção, ela é a dádiva e ela é o presente divino para nós. E é só nessa maternidade que nós exercemos esse amor incondicional. Como eu sempre digo, né? Eu falo que nós não entendemos as nossas mães, nós não entendemos a nossa mãe se a gente não é uma mãe, né? Porque é só depois que nós nos tornamos uma mãe que nós realmente vamos refletir sobre tudo que nós, né, fizemos, tudo que nós deixamos de fazer. Às vezes pelo nosso egoísmo nós não acolhemos, né? E aqui no nosso Evangelho segundo o Espiritismo nos coloca, né, no capítulo 14, honrai o vosso pai e a vossa mãe. E o primeiro item ele fala dessa piedade filial. Ele fala, né, do quarto mandamento, né, das leis de Deus, que é o que? Honrai vosso pai e vossa mãe.
Pois não podemos amar ao nosso próximo sem amar o nosso pai e a nossa mãe. Então, essa é a lei. Como é que nós vamos amar o nosso próximo sem amar aqueles que nos permitiram a vida, que está nos dando essa oportunidade, essa nova oportunidade? Porém, a palavra honrai encerra um dever a mais com eles, o da piedade filial, porque antes de sermos mães, somos filhos. Deus quis mostrar que ao amor é preciso acrescentar o respeito, as atenções, a submissão e a concordância, o que resulta na obrigação de fazer aos pais com maiores cuidados tudo o que a caridade ordena para com o próximo. Se nós estamos ali inseridos num lar, é porque o nosso primeiro dever, a nossa primeira obrigação é fazer o nosso exercício de casa. Senão, Deus não criaria laços familiares, não teria essa necessidade. O amor universal já era, praticado desde quando nos colocássemos aqui na Terra. Mas não, vamos por etapas, porque tudo é perfeito, o Pai é perfeito. Primeiro ajuste-se, com aqueles, mais próximos, depois você vai além. Mas primeiro, antes de tudo, ame a si mesmo. Porque amando a si mesmo, não se fazendo de vítima com a situação, você consegue, olhar com os olhos, de caridade para com o próximo. Olhar para o seu papai e a sua mamãe, ser grato por tudo que eles fazem por nós. Imagina quantas dificuldades, quantas aflições, quantas dúvidas, quanto medo que eles já passaram por nós. E somos gratos por isso. Aí aqui ainda fala, honrar pai e mãe não é apenas respeitá-los, é também ajudá-los na necessidade, é proporcionar-lhes o repouso em seus dias de velhice e rodeá-los de atenção como fizeram conosco em nossa infância. Às vezes a gente acha, tudo bem que essa vida na Terra está muito agitada, está muito corrida, está muito sem tempo. Às vezes a gente acha que pôr nossos velhinhos lá no asilo resolve o problema. Em partes, meus irmãos? O asilo pode ter bons cuidadores, alimentação, saudável, banho, higiene, mas falta o principal, o afeto, o carinho. Assim como nós nascemos, nós necessitamos desse afeto, desse carinho, desse cuidado, deste amparo. Porque já foi comprovado, Uma criança abandonada, Às vezes ela não consegue nem ganhar peso, porque lhe falta o que é o principal, o amor. E assim como esses nossos queridos pais, principalmente a nossa mãe, Porque o amor dela é incondicional. Então a mãe que nos deu todo esse devotamento, nos encheu de devotamento e abnegação, cuidados, dedicação, renúncia, nós precisamos também fazer isso lá naquele estágio final, onde eles vão retornar para o Pai. Então, exercer essa nossa responsabilidade mediante essas dificuldades, nossos sofrimentos. Nós não vamos passar por isso aqui só felicidade, não. Por mais que tenhamos muito dinheiro para pagar babás, para pagar coisas que o material ele permite. Mas o principal é esse amor, meus irmãos, Agora nós falamos, e a gente não vai esquecer que é a oportunidade de crescimento. Quando a gente assume esse compromisso com responsabilidade, nós estamos crescendo, Nós estamos evoluindo, nós estamos nos libertando e também dando oportunidade para aquele que está ao nosso alcance também alcançar, esta evolução.
Como diz, né, nós estamos no lar que merecemos, com a família que precisamos e nas condições que necessitamos, meus irmãos. Nada é por acaso. Nós estamos num projeto divino. E aí, essa semana eu fazendo meu Evangelho do Lar, olha que interessante. Eu abri no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Às vezes a gente esquece, né? Não guarda tudo, assim como eu trago para ler para vocês. Mas olha que interessante que diz no item 4, das causas atuais das aflições, sobre a nossa responsabilidade de conduzir o nosso filho. Olha bem, quantos pais são infelizes por causa dos seus filhos, por não combaterem neles desde pequeninos as manifestações de suas más tendências. Por indiferença e comodismo, deixaram desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que ressecam o coração e depois, mais tarde, ao colherem o que semearam, espantam-se e afligem-se com a falta de respeito e a ingratidão deles. Então, amar não é só acolher e só dar, não, é cobrar também. A lei, amor, justiça e caridade. É justo você cobrar do seu filho a sua responsabilidade, o respeito, a honra, né? Hoje os pais estão esquecendo muito de colocar o filho no seu lugar, né? E o pai, como aquele que dá a palavra final. Então a orientação é essa, meus irmãos. É dar amor, é dar assistência, é fazer, mas é cobrar também as responsabilidades daquele filho. Não é um espírito que acabou de nascer, não. Pode ser um espírito até mais antigo que o próprio espírito do pai e da mãe. Nós que estudamos essa doutrina maravilhosa sabemos desse espírito eterno, da pluralidade das suas existências, né? Então, essa superproteção acaba o quê? Fazendo com que esse filho não saiba, né? Às vezes não é nem porque ele queira, é porque ele não sabe qual que é o seu lugar. Porque nós vamos deixando o nosso cansaço, né? A nossa correria, os nossos afazeres. A gente vai, não, deixa para depois, vai deixando para depois. Mas aí quando viu aqui, ó, até aqui fala, né? E depois, mais tarde, ao colher o que semearam, espantam-se, né? E se aflige com a falta de respeito e a ingratidão deles. Aí a gente assusta, que isso? Esse é meu filho? Sim, porque você não deu a atenção merecida no momento que era necessário e oportuno, né? Porque é como eu digo, né? O maior presente de uma mãe não é ver uma família reunida, é ver a família unida. Muitos vão unir-se, né, no domingo para comemorar esse Dia das Mães. Mas além da reunião, estamos unidos, estamos de bem um com o outro, porque não adianta nada, tá lá só por estar. Temos que fazer a nossa parte bem feita. Esta é a nossa oportunidade. E essa oportunidade é o quê? Moldar este bom caráter, aparar as arestas, né, deste filho que o Pai nos confiou. Não super proteger, mas também fortalecer e direcionar. Que quanto mais confiança, né, você expressa, mais seu filho se torna confiante. E aí você depois não vai chorar, né? Chorar pelo leite derramado, como diz o bom ditado, né? Então, meus irmãos, é compromisso. Nós vemos, né, em muitos lares aqueles filhos que olham até para o seu pai, para sua mãe e falam assim, eu não pedi para nascer. Não pediu não, você implorou. Você implorou para vir. Foi feito um planejamento espiritual, você concordou, tudo bem, né? Não concordou de bom grado, mas sabe que aquela única alternativa da reconciliação
Faz a sua parte, abranda esse coração, coloque amor dentro dele, perdoe. Porque não adianta nada, gente. Se a gente não sabe perdoar, a gente não sabe amar. E não adianta ficar se fazendo de vítima, não. Se você acha que aquela situação ali foi culpa só do outro, mas como eu digo, né? Sempre você tem um dedinho de culpa ali também. Então, é realmente, meus irmãos, fazer essa nossa parte. E é fazer enquanto nós temos tempo. Porque nós não sabemos o nosso tempo, né? Então, eu quero dizer isso a todas as mamães, né? Às vezes eu sou dura com as minhas reflexões, com as minhas colocações, mas é a verdade, né? Às vezes a dureza, a realidade, ela fere um pouco, ela machuca, mas é de extrema necessidade. Porque não adianta só passar a mãozinha na cabeça, não, né? Nós temos que realmente fazer o nosso papel, porque um dia Deus vai perguntar: o que fizeste dos filhos que eu lhe confiei? O que fizestes, né? E o amor de mãe aqui na terra é considerado o amor mais puro, é aquele que mais se aproxima do amor de Deus. Ser mãe é aceitar uma tarefa de renúncia pessoal, é aceitar o compromisso de ajudar o filho, né? Esse filho mesmo que o Pai nos confiou, aquele espírito que está conosco na caminhada para o aprendizado e para a evolução. Então, meus irmãos, eu só quero agradecer, né, a todos vocês por este momento de luz que nos ilumine, assim como Deus ilumine a todas as mamães, né? Eu não falei daquelas mamães que não fazem papel de mamães. Essas nós vamos deixar para outras ocasiões, ainda não aprenderam, né? Mesmo recebendo um filho do pai, às vezes, né, a sua omissão, a sua falta de responsabilidade. Mas vamos deixar este tema para outra ocasião. Vamos falar das mamães que cuidam, que amam, que as renunciam e muitas das vezes, né? E como eu digo, elas sofrem, elas choram e elas oram caladas, em silêncio, né? Para o bem maior. Então, eu vou deixar aqui para vocês mais essa mensagem das cartas do Evangelho, para nós encerrarmos aqui. Eu espero sinceramente, né, que Jesus esteja com todos nós, com todas as mamães, fortalecendo, direcionando, dando sabedoria, né? E se faltar essa força, essa fé, vamos buscar, meus irmãos, que a caminhada ela não é fácil não, viu? Reconhecimento a Maria de Nazaré. Diz assim: soberana mãe, deixe-me dizer em oração o quanto minha alma sedenta depende da sua sacrossanta caridade. Enquanto Jesus troa os trovões do amor que reconstrói o mundo, mostrando a cada um de nós o bom caminho da elevação espiritual, é você o jeitoso regato a sussurrar perseverança nestes ouvidos tão acostumados à inação. Fulgurante como o sol do meio-dia, é no carinho puro do afeto que irradias, que todos os homens se sentem filhos. Sejam rústicos ou doutos menestréis, advindendos de qualquer dinastia ou sovreguidão. Teu seio é sempre dadivoso, aprisco aos viajores dessa terra. Se me aquieto, diminuto, antes os planos augustos de Deus, e distraio minha atenção dos sagrados ensinos da fé. Eis que te vejo mesmo assim, na mãe sertaneja, a desbrochar-se de mil modos, a fim de conquistar o alimento do lar. Te encontro, luminosa, na brisa que percorre os campos e fecunda a relva com perfumes de esperança. O canto do roxinol, lembra-me tua voz e novamente me aproximo de ti. Ah, mãe querida, não me permita o Senhor que te canses destes filhos menores que tão rebeldemente nos agitamos em confusão. Assim como recebeste o Cristo em teu ventre e lhe conduziste os passos até o martírio da cruz, olha por nós e recebe-nos também, a fim de sermos gerados no âmago de tua incansável brandura.
e morredoura esperança nos homens. Em prece, vejo-te como a estrela da alvorada, delineando os contornos da transição, apenas a pedir-nos empenho naquilo que o Mestre ensinou. Obrigado pelo constante desvelo e mais gratidão ainda por tamanha força na fé. Jesus é o modelo do nosso porvir, mas em ti floresce o jardim da redenção. Descestes do céu em obediência ao Criador. Velaste pela alma mais nobre que este planeta um dia conheceu. Superaste a ironia, a solidão e a perda, e fizeste tudo isso apenas pelo amor. Sustente, Deus, tua sempre presença no mundo, para que um dia minha alma reflita teu estelar compromisso de cuidados em restrições e semear sem expectativas. Muito obrigada pela tua luz, soberana mãe deste orbe, e por favor, não desista de zelar por nós, teus filhos e irmãos, nesta senda da eternidade. Que assim seja. Obrigada, meus irmãos, pela presença ilustre. Que Jesus abençoe cada um, que a Mãe Maria Santíssima abençoe cada coração, cada lar e cada reunião e cada união que será feita neste domingo. Que Jesus abençoe a todas as mamães, que geraram no ventre ou no coração. Nós não falamos dessas mães de coração, mas são mães com certeza verdadeiras, que amam, que cuidam e que direcionam. E hoje eu também fui receber, a minha homenagem aos Dias da Mãe pelo meu filho. E ele diz isso para mim, me deu essa homenagem, esse livrinho, e eu dedico a vocês um feliz Dia das Mães. Gratidão, que Jesus os abençoe, hoje, agora e todo sempre. Que a Mãe Maria Santíssima esteja sempre conosco, nos consolando, direcionando e intercedendo por nós. Porque diz que quando uma mãe ora, ela não abre a porta do céu, ela com certeza arrebenta. Então, vamos fazer isso, oração sempre, vigilância. Que assim seja. Gratidão.